Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. Está começando mais um programa Encontro com as Paróquias. Um espaço onde nós conhecemos um pouco mais da vida, da missão, a missão e a espiritualidade dos nossos sacerdotes e comunidades de fé. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui no programa o padre muito querido da Arquidiocese de Niterói e também aqui no Rio de Janeiro, com certeza já esteve aqui na Rádio Catedral FM, apresentou alguns programas. Ele é pároco da paróquia São João Batista de La Salle, em Itaipu, Niterói. Ele é graduado em Direito pela UERJ, ele formou-se em Teologia pela PUC-Rio, é mestre e doutor em Teologia Bíblica e também pela PUC-Rio, e ainda atua como professor no Instituto de Filosofia e Teologia do Seminário São José, em Niterói. Com muito carinho, acolho o meu irmão no sacerdócio, o padre Bruno Guimarães de Miranda. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado, padre Brito. Boa tarde, ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês. E o senhor vem acompanhado do seminarista Felipe. Boa tarde. Boa tarde, também é uma alegria estar aqui com o padre Bruno, muito bom. Você está no seminário Niterói, né? Hoje estou no seminário São José de Niterói, estou no meu penúltimo ano, né? O tempo de formação é longo, né? Então estou quase acabando, então estou feliz por isso, né? E quase acabando o ano, né? Daqui a pouco as férias, então estou bem feliz por isso também. Professor, deixou você passar? Graças a Deus, né? Até agora. Falta uma nota ainda. Bruno. Padre Bruno é tranquilo, graças a Deus. Ele já passou todo mundo passou na matéria, né, padre? Muito bom. Padre Bruno, a gente sempre começa perguntando sobre a vocação, né? Sim. Quando o senhor olha para a sua infância, história de vida, né? Quais são assim as lembranças que mais marcaram o senhor na sua fé como pessoa, né, que lhe ajudou a perceber a presença de Deus realmente bem cedo ali, como sacerdote? Assim, é bom falar sobre isso, rever a própria história, né? Importante. E a minha fé eu recebi da família, né? Então, sobretudo da minha mãe, assim, uma mulher de muita fé, catequista até hoje, né? E meus avós também, dos dois lados, né? Assim, de muita fé também, e o núcleo familiar, né? Eu fiz parte da paróquia Nossa Auxiliadora dos Salesianos, lá em Niterói, assim, desde adolescente, né? E muito importante também na minha vida, o colégio, né? Eu estudei no Instituto Abel, que foi fundado, inclusive, na congregação das escolas cristãs fundadas por La Salle. Então, eu fui aluno lassalista desde a minha infância. Tem toda uma história te acompanhando, eu né? vejo a providência ali, assim, conduzindo de uma maneira. Eu fiz a primeira comunhão lá no Abel, né, no colégio lassalista. Então, guardo com muito carinho, assim. E até um parêntese aqui, há pouco tempo, não tem muito tempo, algumas semanas, foi professor meu de catequese lá pelo Zandonário. Então, quando eu era criança, ali, 10, 11 anos, foi meu catequista. Ele agora já bem mais idoso, né, tudo. Eu tive a oportunidade de dar unção dos enfermos para ele. Depois ele veio a falecer, eu estive também no sepultamento junto com a família, né? E eu falei sobre isso. Falei, olha, eu guardo com muito carinho o que eu aprendi dele desde criança, né? E tive ali a ocasião de fazer a oração naquele momento. Enfim, então o Abel ali, né, o colégio católico que me ajudou na minha formação, e a paróquia Salesiana também. Tanto que quando eu comecei a pensar em ser padre, eu já um pouquinho mais velho, eu fiz aqueles encontros todos, né? Que a JC... Fiz o grupo vocacional. Isso, aí eu comecei a pensar, eu comecei fazendo discernimento com os salesianos, né? Mas aí depois acabei conhecendo o seminário diocesano e acabei preferindo ficar na diocese, né? Por circunstâncias, assim, mesmo. Mas guardo com muito carinho a paróquia, a espiritualidade do Bosco também no meu coração, como de La Salle, né? E na sua família, por exemplo, houve ou na comunidade onde vocês tinham um papel especial na sua formação espiritual? Você tem alguém assim que passou pela sua vida? Hoje eu vejo assim, né? Não teve talvez um padre específico, mas alguns eu guardo com muito carinho, e um deles que eu estou me organizando para visitar é o padre Gregório Batista, que era um padre salesiano lá de Niterói, das paróquias salesianas.
Quando eu estive lá, ali na minha adolescência, ele já tinha os seus 65 anos por aí. E eu gostava muito assim, de ver a alegria dele, o entusiasmo na fé, né? O amor por Cristo, pela Igreja Católica. Acho que ali também pode ter vindo uma motivação. Já estava ali um pouco no coração, meio guardada, meio adormecida, né? Acho até que ela amadureceu um pouco mais tarde, ali 21, 22 anos. Eu entrei no seminário com 23. Tá bom, maduro. Tá bom. Uma boa. Tranquilo. A minha adolescência toda foi ali na paróquia, foi com os amigos na igreja e tal. Mas eu não pensava, eu acho que com 17, 18 anos, não pensava ainda em ser padre. Né? E aí depois um pouquinho mais velho. Hoje eu vejo, inclusive agora em fevereiro eu devo tirar umas semanas de férias, né? E eu estou me organizando para ir em Goiânia visitar esse padre salesiano. Ele está lá. Ele está com quantos anos? 94 anos, lúcido e celebrando, ajudando os padres lá. Ele ficou animado quando eu falei que ia lá. E ele falou, ele fez em outubro, né? Aí ele mandou uma foto dele. Fez 94 anos e falou, eu sou um dos padres mais felizes do mundo. Eu não duvido, não, realmente. Que legal, né? É, muito bacana. Esse incentivo na vocação, né? Aham, o seminarista Felipe aí também, com certeza, teve algum incentivo na sua vocação aí? Tem uma lembrança? Eu tenho um caminho um pouco peculiar. Meu pai é militar, então ao longo da infância a gente teve várias mudanças, né? Então eu passei por várias paróquias, né? Começava a catequese numa, meu pai era transferido para outro lugar. Aí recomeçava, isso aconteceu há alguns anos. E então esses padres por onde eu passei me marcaram muito, né? Padre Zilton, São Pedro Aldeia, Padre Marcelo Scheles, Padre Otácio, que hoje é o Dom Otácio, né? Lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. E então vários padres passaram pelo meu caminho, mas eu também fiz um discernimento mais maduro, assim como o Padre Bruno. Entrei também com 23 anos. Ótimo. Então eu já estava ali fazendo faculdade e tudo mais. E aí eu pensei, eu tenho que dar uma chance para Deus, né? Falei, vou fazer vocacional pelo menos para receber um não, né? Pra saber que não é minha vocação. Acabou que eu recebi um sim e tô até hoje aí, já tô no meu 8º ano, né? Graças a Deus. De seminário, né? Perseverando, né, meu irmão? Perseverando, né? Se Deus quiser, chego lá também. Voltando ao Padre Bruno. Padre Bruno, em que momento o senhor realmente percebeu de forma mais clara, né, que Deus o chamava ao sacerdócio? Houve algum episódio determinou mesmo? É uma boa pergunta que fazem muito pra gente, né? E eu fico olhando na minha história, tentando encontrar algum momento. Eu não consigo encontrar um momento assim decisivo, marcante, assim, eu quero ir pro seminário, eu quero ser padre, mas eu acho que a coisa vai acontecendo, né? No dia a dia, na rotina, como eu falei, sempre presente na paróquia, vendo a vida da igreja e vendo o ministério do padre, celebrando missa, atendendo confissão, acompanhando ali a comunidade, os jovens. E eu via aquilo ali e falava, por que não, né? Caramba, eu ficava com aquilo na cabeça, assim. Mas não é nada que fosse tão determinante, decisivo, assim. Eu costumo dizer que, para os casais, para as pessoas que me perguntam, eu falo, vocês que são casais aí, em que momento você decidiu que você ia casar com a sua esposa, né? Você teve outras namoradas, mas aí com essa, às vezes teve um momento decisivo, assim, mas é o dia a dia, né? Ou seja, é a rotina ali do convívio a dois, do namoro, que vai fazendo com que vocês vão amadurecendo aquela ideia, né? Então, eu tenho para mim que foi isso também, e depois eu comecei a pensar, entrar no seminário. Sempre tem uma coisa ou outra um pouco mais decisiva, né? Um momento de vida, né, que você tem que tomar decisões, né? Estava terminando a faculdade e, enfim, em determinado momento você pensa assim, eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí vocacionalmente comecei a pensar também nessa hipótese de ir para o seminário, né? Mesmo que começou a vir, eu comecei a buscar acompanhamento vocacional e não me arrependo, eu acho que foi um bom momento, fiz um bom caminho vocacional. Honestamente, não tem talvez um momento assim que eu decidi. Talvez quando eu fui para conhecer o seminário, e eu lembro que era o Padre Cássio, o reitor, eu fiquei lá numa convivência informal, porque o encontro vocacional não era tão organizado como é hoje. Eu comecei, como eu falei, com discernimento com os salesianos, mas eu não tive a oportunidade de conhecer o seminário salesiano. Eu estudava, trabalhava e o seminário em Minas, então tinha que tentar encontrar uma ocasião, e acabou aparecendo a ocasião para conhecer o seminário de Niterói. E eu fui naquela semana, ali eu me vi no seminário e falei, cara, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, rezando com os outros rapazes, né, as horas, né, e fazendo faxina com eles, jogando futebol. Teve a ordenação diaconal naquela semana, eu fui com eles.
Então, aquela semana, eu acho que ali foi uma semana decisiva para mim, e de decidir, inclusive, ficar naquele seminário, no Diocesano de Niterói. Então, isso foi em dezembro de 2000, né? E aí eu entrei no ano de 2001. Então, ali já mais decidido a ingressar no seminário, né? E amadurecer, né? Se era isso, né? Interessante, você foi entrando assim, sorrateiramente, Acho que conhecendo, batendo um papo ali, fazendo uma faxina, foi fazer. sem compromisso nenhum, né? E a coisa foi E acontecendo. Deus foi né? trabalhando, foi moldando, É né? verdade. Essa questão que eu costumo dizer, Deus é delicado, né? Aham. Ele vai na delicadeza, trabalhando Vai cada abrindo ali passo. o nosso coração. Interessante, uma experiência, esse é um discernimento diferente, né? Aham. Porque geralmente alguém já colocou, Aham. né? O seu caso é um caso diferente. Bacana. Ô, rapaz, isso é uma experiência diferente. Legal. Bom, o senhor hoje é formado em Direito Canônico, né? Não, eu formei em Direito mesmo, Direito Civil. Direito Civil mesmo, Foi Direito. antes de ingressar no seminário. Quando eu fui fazer vestibular muito novo, né, 17 para 18 anos, e aí eu não sabia bem o que eu queria. Como eu falei, eu não pensava em entrar no seminário nessa época. Aí eu fui estudar Direito, eu achava que era alguma coisa nessa área humana. E quando eu comecei a pensar em entrar no seminário, eu estava já terminando a faculdade. Talvez ali 98, 99. Então ali pelo quarto, quinto ano da faculdade. Até tinha um padre amigo também que eu gostava, o padre Benedito, né, que era do Opus Dei, eu conversava com ele às vezes. E ele mesmo falou também, olha, você está terminando a faculdade, né? Vai fazer esse discernimento, mas conclui, não termina, não tem por que não terminar. Isso foi equilibrando, né? E aí eu terminei a faculdade antes de ingressar no seminário, né? E isso, né? Então, eu não cheguei a exercer, né? Eu fui estagiário, assim, até fui servidor também, porque antes de ingressar no seminário, teve concurso para o TRF, né? Falei, vou fazer. Né? Os amigos todos fizeram. E a gente estava terminando a faculdade, então a gente era técnico, né? A gente estava qualificado, né? E aí eu passei, né? E aí fui trabalhar, né? Fiquei lá. Eu já entrei no TRF, já entrei querendo ir para o seminário, já entrei querendo sair, né? Você vê, então, ali como Mas assim, eu fui. O discernimento estava ali, né? Aí eu fiquei 1 ano e meio ainda. Fiquei 1 ano e meio ali. O ano 2000 foi o ano que eu dediquei mais a esse discernimento vocacional, e aí entrei em 2001. Então, mas foi bom trabalhar, ganhar meu dinheiro. Né? Interessante. Então, você ainda tem um contato com aquele povo que você eu ainda trabalhou? mantive um tempo, até porque depois a gente ia estudar no Mosteiro de São Bento, que é perto ali do TRS. Então eu fui lá algumas vezes depois. Né? E como padre também já foi lá? Não, como padre, eu não lembro de ter voltado lá. Tem 15 anos de padre já, 2010, quando eu ordenei. Eu acho que eu fui lá levar convite de ordenação. Aí já pediram para dar uma benção. Padre, dá uma Claro, benção claro. aqui. Sempre Sempre tem esses pedidos. Mas né? eu realmente não tenho ido lá, tem muitos anos que eu não, né? Tem bastante tempo. Mas foi um ambiente muito bom. Interessante, e né? Isso. Gostei muito de trabalhar, acho que amadureci também, foi bem legal. Um pouco. O Felipe também é formado aí? Pois é, quando eu estava fazendo faculdade, fazia engenharia ambiental lá na Federal Fluminense, lá em Niterói. Estava gostando do curso, estava fazendo estágio, mas decidi fazer o vocacional também ao mesmo tempo, né? E era bom trabalhar, né? Mas eu lembro quando eu recebi a resposta que foi interessante, porque eu fui ali, né? Só fazer experiência, né? Será que é minha vocação? Será que eu vou receber meu não, né? E dizer para Deus, fiz minha parte, né? O Senhor não quis. Mas aí recebi o sim aí que me quebrou. Aí foi interessante esse estágio, porque foi contar para as pessoas que foi interessante. Né? Contei para meus pais, não entenderam nada, meu pai não entendeu bem. Pô, vai mudar toda a vida agora, dessa idade, da minha mãe também. Mas aí chegou no trabalho, o pessoal começou a falar, Felipe, pro ano que vem tem um projeto tal, tem um projeto tal. E eu falei, pô, vou ter que contar no trabalho, né, que não vai dar para estar aqui ano que vem, né. Aí eu lembro que eu cheguei para minha chefe, aí falei para ela assim, Alessandra, o nome dela, Alessandra, ó, você está falando de projetos futuros, né, tem que conversar contigo. Aí ela, ai meu Deus, é uma coisa séria? Eu falei, é sério. Ela, Felipe, então me deixa eu falar primeiro. Se alguém te oferecer um emprego melhor, não vou ficar chateada, quero que você cresça profissionalmente e tudo mais. Eu falei, não é isso não. Aí ela chegou pra mim, não me diz que você quer ser padre. Aí eu falei, ué, como é que você... Aí eu pensei, fiquei surpreso, como é que você sabe? Ela recebeu Aí ela falou, não... um aviso à noite. Acho que ela via que eu ia confessar. Eu acho que ela via que eu ia confessar, que eu tava sempre da igreja, né? E aí ela ficou assim, poxa, que não sei se é o seu caminho, tentando me convencer o contrário, né? Mas acabou que, de certa forma, ela até me apoiou, né? Porque eu fiquei pensando, pô, como é que ela já via isso em mim, né? Legal. Então foi até mais um incentivo, né? Mas eu tive essa experiência, né?
de fazer faculdade, depois estagiar também um pouquinho, não cheguei a concluir, mas tive um pouco dessa experiência profissional que foi importante também, né, para o seminário. Legal. Importante. Aí a gente passa agora para um ponto interessante, que é a vida paroquial, né? Sim. Quais são, mais ou menos, padre, os maiores desafios que o senhor encontra hoje, né, na vida paroquial? E como é que Deus, então, tem agido aí nessa missão? Eu acho que você vai me entender bem, Padre Brito. A grande alegria que a gente tem no nosso ministério é a vida de paróquia e celebrar os sacramentos, assim, e falar do amor de Deus para os paroquianos, estar com eles ali, pastorear uma parcela do povo de Deus confiado a nós. Eu diria que assim, é a grande surpresa do meu chamado, porque quando eu pensei em ser padre, assim, comecei ali jovem a pensar em entrar para o seminário, acho que mais motivava era a missa, né? A missa me chamava muita atenção, né? Como é que pode, né? Começa a celebração, tem ali pão e vinho, né? No final é corpo e sangue de Cristo, né? Então, isso aqui é o céu na terra, isso aqui não tem o valor disso aqui é inestimável, né? Então, sempre me chamou a atenção. E a confissão também, né? Absolver os pecados. Eu me confessava, né? Sim. Você sai da confissão leve, né? E eu falava, cara, que bacana dar isso para as pessoas. Eu acho que é isso que mais me motivou, né? A ir para o seminário e tal. E eu lembro até que quando eu conversei com o bispo, na época, saudoso Dom Carlos Alberto Navarro, foi padre aqui no Rio também, foi bispo de Campos, depois de Niterói. Ele que conversou comigo quando eu quis entrar para o seminário. E ele falou, mas é isso mesmo, acho que é por aí mesmo, que bom. Uma boa motivação vocacional essa, a missa, a confissão. E até hoje eu celebro todo dia com muita alegria e atendo confissão também, sempre que possível, procuro atender com atenção, com cuidado, ali, com um olhar misericordioso, né? Mas eu acho que a grande surpresa é essa, que eu não desenhava isso ainda jovem, que é esse zelo pastoral, a caridade pastoral que a gente fala, né? Essa coisa de ser pastor ali de uma pequena parcela do rebanho que é confiado. É interessante essa questão pastoral, né? Essa experiência pastoral na sua paróquia. A paróquia é São João Batista La Salle, né? São João Batista de La Salle. Como é que o senhor encontra essa identidade? Como é que o senhor se identifica com essa comunidade hoje? Eu estou muito feliz lá, estou muito bem. Em janeiro agora faço 5 anos lá. E a gente sabe que não é para sempre, né? Mas espero ficar ali um tempinho ainda, né? Que ainda tem espero que sim. Inclusive tem ela é no pé da Serra Grande. Né? Na Serra? Tem uma serra. Atrás da paróquia é Serra Grande, do outro lado é Serra da Tiririca, né? É uma área ali bem arborizada, é uma área com muitos bosques, ali, e também encosta ali na igreja, bem no pé da serra, então é muito bonito. E eu brinco com o pessoal, falo que eu fico escondido ali atrás das árvores ali, para o bispo não me ver e me esquecer. Eu falo até para Dom José, eu estou escondido aqui atrás dessas árvores, só não me ver e me esquecer aqui. Mas assim, estou muito feliz lá, né? E é uma paróquia que quando eu cheguei ainda não era paróquia, era quase paróquia, né? Quase paróquia, como a gente chama, né? Inclusive o pessoal fica... É divertido, esse nome é curioso. No início, né? Mas é um nome canônico, né? Quase paróquia está lá, né? Uma capela, depois ela se torna quase paróquia, depois se torna paróquia. E o pessoal fica assim, casquetado com isso. Como é que pode quase paróquia? E faz piada, né? Você celebra uma quase missa, como é que é? E tal. Mas era assim, era quase paróquia. Ficou desde 2015, passaram alguns padres lá mais recentes, o padre Robson, depois o padre Kiko. E aí em 2021 cheguei. Antes, a capela foi fundada em 2001. O padre Cássio, inclusive, olha aí, Sim. foi o reitor, era o reitor do seminário, ele foi capelão, né? Reitor ali daquela capela, quando os lançanistas doaram aquele terreno para a arquidiocese, para ser construída uma capela ali, porque eles tinham um projeto de ter um campus ali, eles têm uma área ali no entorno da paróquia. E, inclusive, aliás, fazer um parênteses, que eu acho que essa é uma informação interessante, e a gente vê a mão da providência aí. Quando eles doaram o terreno para a arquidiocese, Dom Carlos não tinha um padre para nomear para ali. Eu falei, o que eu vou botar de capelão lá? E é uma área distante das paróquias próximas, as paróquias vizinhas ali eram palutinas,
e que, inclusive, durante um tempo, eles cuidaram da nossa era capela ainda, e fizeram um grande trabalho ali. A paróquia tem muita gratidão pela congregação palotina. Mas, na época, eles não tinham quem colocar, e aí Dom Carlos conversou, então, era novembro, eu lembro. No final do ano, ele conversou com o padre Cássio, pediu ao padre Cássio, continua no seminário, está aí há muitos anos, mas fica à frente dessa capelania, pelo menos no final de semana você celebra lá, vê o que dá para fazer para ir motivando ali a comunidade, e ele foi o primeiro capelão. E no dia da inauguração da capela, quando foi entregue o terreno, primeira missa, foi no dia 26 de novembro, passou um pouco tempo, né, de 2001. Então era final do ano, meu propedêutico, eu estava no propedêutico, primeiro ano do seminário, terminando ali, última ou penúltima semana do ano letivo do seminário. E aí o padre Cássio, então, foi nomeado, ele falou conosco, né, que ele ia, além do seminário, a partir do próximo ano ia cuidar dessa capela e tal. Muito bem. E aí nós éramos em torno de uns 40 seminaristas na época. E ele sempre, quando ia fazer alguma coisa, o padre Cássio levava alguém. Quando ele ia pegar uma doação, quando ele ia aqui na rádio, ele trazia, eu fiz programa aqui no interior da Catedral, trazia 1 ou 2 seminaristas com ele, tudo que é lugar que ele ia visitar alguém, ia fazer um sepultamento, ele sempre levava 1 ou 2 seminaristas com ele. E nesse dia ele pensou, poxa, vou levar quem, né, para ir comigo lá nessa missa? Ele falou, eu já sei, vou levar o Bruninho, vou chamar de Bruninho, porque é ex-aluno do Abel, né, é ex-aluno vassalista. E do Abel, ou depois outros apareceram, Flaviano e tudo, mas na época só eu era ex-aluno ali. Vou levar o Bruno então. Aí eu fui com ele. Ou seja, eu estava na primeira missa, na missa, digamos, de inauguração da capela, a primeira benção ali da pedra fundamental com o bispo, com os irmãos vassalistas, com o padre Cássio, primeiro capelão. Eu estava lá naquela celebração. Eu tinha ali meus 23 anos, no ano que eu entrei no seminário. E hoje? E aí depois de tantos anos, eu fui me tornar pároco lá. O primeiro pároco. Então, eu vejo muita mão de Deus nisso também. Com certeza, pai. Não tem dúvida disso, né? E fala um pouco sobre a paróquia aí, as pastorais, os movimentos. Tá. Fala um pouco também dos horários das missas. Ótimo, ótimo. O que vai acontecer nesse tempo de Natal que se aproxima, né? Que bacana. Vou fazer uma propaganda. Faz aí, viu? Então, como eu falei, a paróquia, quando eu cheguei, ela era quase paróquia. E ela se tornou paróquia em abril de 2024. Então, tem 1 ano e meio. E eu costumo repetir, até contando vantagem, assim, né? Que é a paróquia caçula da diocese. Eu gosto de falar para todo mundo, a nossa paróquia caçula da diocese. São 85 e realmente a nossa é a mais recente, né? Tem 1 ano e meio. Mas é uma comunidade viva, animada, sabe, alegre, e com as pastorais que a gente tem de costume nas nossas paróquias, a pastoral de liturgia, a pastoral da comunicação, tem os ministros da Eucaristia, tem as catequistas, também do catequistas jovens e adultos, catecumenatos, né? Enfim, equipe de liturgia, já falei, os jovens, o grupo de jovens ali está motivado agora, a gente tem altos e baixos, né, idas e vindas dos jovens, né? Mas agora, recentemente, assim, tem visto eles muito animados ali. Enfim, a gente tem outros movimentos, esse apostolado da oração, claro, né? Estão lá as nossas senhoras rezando, firmes ali. Paróquia que não tem apostolado. Não dá, né? Legião de Maria, firme também, graças a Deus. E outros movimentos de chances também tem, todos esses movimentos de oração. Temos Conferência Vicentina e uma obra social também, além da Conferência Vicentina, semelhante, né? Que atende ali um bom número de famílias mais carentes. Assim, é uma graça também isso para a comunidade, para todos que estão ali. A gente tem o Terço dos Homens e uma turminha, olha, boa, né? Rapaziada boa, cara. Os nossos homens ali rezando o terço juntos. Muito bacana. Tem um grupo de oração, Luz do Espírito. Então, isso vale a pena falar, né? Vamos lá. Vamos em ordem cronológica aqui. A gente tem o grupo de oração, Luz do Espírito, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, lá em La Salle mesmo. Então, o pessoal da Renovação Carismática, que tem mais essa sensibilidade, é muito bem-vindo lá. Na terça-feira, a gente tem outro movimento que eu não falei, mas tem crescido no Brasil, né? Que é o das mães que oram pelos filhos. Né? Então, elas se reúnem, aí não na matriz, numa capela que a gente tem, Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Elas se reúnem ali na capela às 7 da noite, toda terça. E nas quartas-feiras, os homens são convidados aí ao Terço dos Homens, às 7h30, também na matriz, em La Salle. Né? Então, um movimento também que eu vejo que cresce no mundo inteiro. Impressionante, é como dá fruto. Então, bacana a gente ver.
E isso, né? Tem todos esses movimentos, essas pastorais. A gente tem também uma pastoral do teatro, que está preparando aí com carinho uma surpresa para o Natal No agora esse Natal. ano. E a cantata? Vai acontecer? Vai ter. Então não fala não, é surpresa. Não posso falar, acho que posso falar a data, pelo menos. Tudo. Então, Tá aberto. para divulgar, eu acho E que vale a importante, pena. importante, sim. A gente vai, agora em dezembro tem as confraternizações, né, de fim de ano, as turminhas de catequese, as pastorais, eu tento participar, tenho ido, e é bacana, as crianças gostam dessa, assim, quando o padre chega lá, né, para participar e tal. Então, quanto possível, eu procuro estar com as pastorais, é legal. E a gente está organizando essa nossa cantata de Natal, uma iniciativa dos músicos, que já há uns 3 anos que a gente tem feito, né? E eles organizam ali os nossos músicos. Né? E aí, ano passado, teve uma novidade ainda, que foi a inclusão das crianças. Então, planejaram ali fazer um coro ali dos anjos para inserir nessa cantata de Natal. E ano passado tivemos, então. E aí foi muito bacana, porque aí os pais também querem vir, os avós, todo mundo participar. Chama muito, né? Enriquece muito a cantata. Verdade. E esse ano, além das crianças no coral, ali junto com a cantata, a gente vai ter também uma encenação de Natal que está sendo preparada pela Pastoral do Teatro. Então vai ser na sexta, dia 19 de dezembro, lá em La Salle, a partir das 7 da noite. 7 da noite eu celebro a missa, e aí na sequência a gente tem a encenação e a cantata. Muito bem. Agora, padre, sua vida acadêmica. Nossa. Ah, sim, pois é. Eu Você sempre também é gostei de professor, estudar, né, de teologia. Aqui, sim. Eu sempre gostei de estudar. Sagrada Escritura, né? Sim, eu me formei em Sagrada Escritura. Quando eu fiz o seminário, eu era estudioso, eu gostava de estudar, assim, então fiz a filosofia, até saí da filosofia achando que eu queria fazer filosofia, porque eu tive alguns bons professores, padres, né, aqui no Mosteiro de São Bento, olha aí, o padre Pedro Cunha, que hoje é Dom Pedro Cunha, foi bispo de campanha, né? Padre Marcos William, padre, que mais? Outros padres aqui, depois virou bispo também do Edson de Castro Homem, né? E vários outros padres me deram aula de filosofia no Mosteiro de São Bento. E aquilo me chamava a atenção. Eu falei, eles são padres, são professores de filosofia, que bacana. E eu saí dali pensando nisso. Eu também vou estudar, depois que eu for padre, eu vou ser professor de filosofia, que nem eles. Tá? Mas aí eu fui estudar teologia, e aí a teologia te encanta também. Né? E aí, Sagrada Escritura, eu queria muito estudar Sagrada Escritura. E aí depois eu tive a oportunidade, né, de fazer o mestrado, o doutorado na PUC. Né? E a vantagem é essa, porque eu não precisei, digamos, sair daqui ou deixar o ministério. Né? Continuei exercendo o ministério nas paróquias, onde eu passei, e consegui terminar. Né? E o meu interesse era mesmo acadêmico, eu queria dar aula. Né? Então, nesse tempo dei aula no seminário em Niterói e tenho dado também, de Sagrada Escritura, de grego também, que é grego instrumental. Experiência com esses seminaristas, né? Que interessante. Muito bom, muito isso bom. Ô, padre, o senhor... a gente chegou no final do programa. Já estamos chegando no final, tá bom. Estamos chegando. Meu Deus. Já falei muito isso. também. Né? Ela falou bem, muito Tá bem, bom. padre. Eu queria só que o senhor falasse um pouco, para a gente encerrar esse programa de hoje com a sua experiência com a Jornada Mundial da Juventude. Olha, foi muito marcante. Eu gosto de lembrar até hoje. E eu, inclusive, muito aqui, né? Na Rádio Catedral. E a gente tinha o COI, era aqui o COL, né? O comitê organizador local era aqui nesse prédio. A gente vinha muito aqui. Foi um evento assim, que a gente trabalhou bastante também em Niterói, imagina aqui no Rio como foi. Mas em Niterói trabalhamos muito, no Padre André, com todo o setor de juventude. Também o Padre Rafael Costa, o Padre Pedro Paulo. A gente trabalhou muito com hospedagem, com os voluntários. Né? E eu fiquei com a parte da catequese, né? Com as catequeses. A gente teve catequeses com os bispos lá em Niterói também. E foi realmente um evento assim que, sem exagero, eu fui ordenado em 2010, 2011 eu fui a Madrid. Na jornada eu tive essa graça. Depois de Madrid, foi em agosto, a partir de setembro de 2011, até a jornada, até julho de 2013. Todas as jornadas? 2 anos, o nosso ministério estava voltado para a Jornada Mundial da Juventude. Tudo. Todos os eventos, todas as atividades, tudo que a gente fazia, reunião. Olha, quanta coisa, quanta preparação a gente teve para aquele evento. Foi realmente uma coisa extraordinária. Né? A gente tinha o UCAT, né, que foi dado, né, o Catecismo Jovem, em 2011. Comecei a fazer uma formação online, assim, né?
os jovens, uma coisa meio, quase que um pré-youtuber, assim, uma coisa. Na época era o live stream a gente fazia, a coisa começou a crescer, a tomar corpo, e aí me convidaram aqui na Rádio Catedral, né, para fazer dar uma palavrinha dentro do programa da JMJ. Né? Eram 5 minutinhos, assim, 4, 5 minutos todo domingo. Eu falava sobre algum número do catecismo, um comentário do YouCat. E eu gostei muito, foi o primeiro contato que eu tive aqui com a Rádio Catedral. Isso foi ali, na época, até a jornada, até 2013. E é depois daí que veio o convite para fazer um programa Bom Dia Catedral, que eu fiz um tempo aqui na rádio. Sabe, pode ter algum convite. Pode ser. Né? Mas foi um tempo muito bom, foi muito gostoso, foi muito bom. Alegria de receber, meu irmão. Padre Bruno, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho, né? Pela partilha tão rica aqui nesse momento aqui do programa Encontro com as Paróquias. Também agradeço a presença do seminarista Felipe. Agradeço também. Tá bom? Rezando por ti, meu irmão, tá? Agradeço, muito importante, mais importante. Também pelo seu ministério, meu irmão, Padre Bruno. Obrigado. Reze por mim também, tá bom? Com certeza, e a gente se despede aqui agradecendo aos ouvintes por ter nos ouvido aqui nesse dia tão especial, né? Dia que o Padre Bruno está aqui conosco. Sim. E que o seminarista Felipe também. Né? Até o próximo programa, se Deus quiser.